Olá, querido irmão, querido amigo, querida dupla missionária, estamos quase no fim do nosso curso bíblico. Bíblia ensina o drama da paixão de Cristo. Eu estou muito feliz porque chegamos ao estudo número 10. Vamos orar para que Deus nos capacite para compreendermos melhor esse tema. Oremos. Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque vamos estudar o tema número 10 sobre saúde total. Nos dê sabedoria nesta manhã, nessa tarde ou nesta noite, que esse estudante da Tua Palavra reservou esse tempo tão especial para assistir esse vídeo. Eu não sei o horário que eles estão vendo esse vídeo, mas o Senhor que sabe o horário de tudo, o Senhor que colocou-nos neste planeta, por favor, nos dê saúde total para compreendermos a mensagem e vivermos de acordo com a Tua vontade. No eterno nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? O tema é o quê? Saúde total. Muitas pessoas não conseguem relacionar alimentação, exercício físico, repouso e outros princípios de saúde com o nosso relacionamento com Deus. Isso é verdade. Tem pessoa que acha que não tem nada a ver, não é verdade? Uma coisa é meu relacionamento com Deus, outra coisa é minha saúde. O estudo de hoje vai te surpreender. Mas a realidade é que existe um relacionamento muito grande, pois há uma harmonia entre o físico, o intelectual e o espiritual. Uau! O estudo de hoje promete, hein? Há uma harmonia entre o físico, o intelectual e o espiritual. Deus nos criou e nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele estabeleceu alguns princípios de saúde para o nosso bem-estar e felicidade. Amém? Podemos conhecer estes princípios examinando a Bíblia, e é isso que nós vamos fazer agora. Vá para o livro de 3 João, nós vamos ler o verso 2. A pergunta número 1 é: qual é um dos desejos de Deus para seus filhos? A resposta, 3 João, versículo 2. Está escrito: amados, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus deseja sempre que o seu filho tenha uma saúde plena. E aí você me pergunta, mas por que tantas enfermidades então? Por que tantas tragédias? Desobediência. Por que tantas enfermidades? Poderia muitas dessas enfermidades serem evitadas. Você concorda comigo? Existe muitas que poderiam ser evitadas. Vamos para a pergunta número 2? Qual o alimento original que Deus prescreveu ao ser humano? Qual? Gênesis 1, versículo 29, primeiro livro da Bíblia, verso 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente. Ser-vos-á de mantimento, de alimento. Então, o primeiro alimento que Deus deu para Adão e Eva foram o quê? Frutas, legumes, vegetais, cereais, nozes, dão semente, plantas que dão semente. Amigo, quer ter saúde? Quer ter vida plena? Comece pela alimentação saudável. Pesquise alimentos de acordo com o primeiro alimento que Deus deu ao ser humano. E você terá a melhor saúde. Vamos continuar? 3. Sob o ponto de vista de saúde, quantas classes de animais existem na Terra? Deixa eu te falar uma coisa antes da gente ler aqui. Mas antes de te falar, deixa eu te fazer uma pergunta.
Você crê que Deus queria que algum animal morresse? Você crê que Deus gostaria que o ser humano matasse animal para poder comer? Claro que não. A morte veio depois da entrada do pecado. Eu estava lendo sobre essa questão de matar animais e descobri que os antediluvianos, alguns deles, antes do dilúvio, já comiam animais e se tornaram como animais. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Noé sai da arca, Noé sacrifica um animal limpo. Quando Noé entra na arca, Noé leva 2 tipos de animais, limpos e imundos. Mas quando ele sai da arca, ele sacrifica um animal limpo, para a honra e para a glória de Deus. E aquele animal que ele sacrificou representava Jesus Cristo, que viria para a redenção da humanidade. Desde Adão, o primeiro sacrifício que Adão fez com aquele cordeirinho, até o último homem a sacrificar, todos os animais que morriam no Antigo Testamento e no Novo Testamento como sacrifício, eram animais limpos, que representavam Jesus Cristo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Essa pergunta é bem interessante. Se Deus permitiu que os seus filhos viessem a comer alimento carne, a carne de animais, que tipo de carne você acha que Deus daria permissão para que o ser humano consumisse? De animais limpos ou animais imundos? Confirmando tudo isso que eu acabo de te dizer, olha o que está escrito no livro de Gênesis 7, verso 2. De todo animal limpo, tomarás para ti 7 e 7, macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então quer dizer que Noé entra na arca com animais limpos, muito maior número de animais limpos do que número de animais imundos. Porque era para conservar, somente para conservar, não era para comer, entende? Infelizmente, hoje em dia, o ser humano está comendo de tudo. E dizem que o peixe morre pela boca, mas não é só o peixe. Muitas pessoas se enfermam por causa das coisas que comem e quando chegam ao médico, o médico proíbe tudo aquilo que elas comem. Mas você não precisa esperar chegar ao médico, o médico te proibiu. É só seguir o que está escrito na palavra de Deus e então você terá vida e saúde. E saúde total. Quer ter saúde? Se abstenha dos animais que a Bíblia chama de imundo. Pergunta número 4. Estas são as regras de Deus para os animais, peixes e aves considerados limpos, para ser usados como alimento de emergência. Olha só o livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 6. Todo animal que tem unha fendida e o casco dividido em 2, e rumina, isso comereis. Você entendeu? O animal tem que ter o casco dividido em 2, o pé dele tem que ser dividido em 2, e ruminar. O que é ruminar? Voltar o alimento e mastigar novamente. Tá? Então, esse animal você pode comer. Agora, peixe. Que tipo de peixe? Deuteronômio 14, verso 9. Isto comereis de tudo o que há nas águas. Tudo que tem barbatana e escama comereis. Então, tudo que tiver barbatana e escama você pode comer. Barbatana, aquelas nadadeiras e a escama do peixe. Tudo que tiver isso, você pode comer. Agora, tudo que não tiver essas duas, não coma. É Deus falando. Versículo 11 ao 19 de Deuteronômio 14. Que tipo de ave? Toda ave limpa comereis. Tá? Então, a Bíblia deixa claro o tipo de ave que são limpas. Depois você lê Deuteronômio 14, versículo 11 ao 19. E também, se você quer uma lista de animais total, Deuteronômio 14, Levítico 11. Ali vai estar falando regra de vários animais.
Pergunta número 5. Como é considerado por Deus a carne do porco e de todos os derivados? Deuteronômio 14, verso 8. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não remói. Imundo vos será. Não comereis da carne deste e não tocareis no seu cadáver. Está bem claro. Por que nós não comemos o porco e não comemos uma série de animais também? Por quê? Porque Deus diz para não comer. Chama de imundo. E fala, não coma. Ah, mas Deus purificou. Purificou aonde está escrito que Deus purificou? Lá em Atos 10, lá no lençol de carne. Meu amigo, se você ler todo o capítulo, você vai ver no verso 28, que quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele entende a visão. E ele diz assim, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz o quê? Acepção de pessoas. O povo judeu fazia acepção de pessoas. Então Deus manda um lençol de carne, no capítulo 10, começa ali com a história de Cornélio, né? E Pedro então fica ali perplexo, verso 15, 16 diz que Pedro fica perplexo com relação a que a voz diz mata e come 3 vezes, e ele diz as 3 vezes, não como nada comum ou imundo. E isso Jesus Cristo já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha ido ao céu. Pedro estava aqui na terra e ele disse, olha, não como nada comum e imundo. E Pedro continuou a sua vida inteira sem comer nada comum e imundo. Pedro não comia alimentos imundos até a sua morte. Até o seu sepultamento, Pedro nunca comeu nada imundo. Então, o que significa lá a visão do lençol de carne? Pedro entendeu no verso 28 do capítulo 10 de Atos, Deus não faz acepção de pessoa. E no verso 34, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, todos os animais ali que Deus falou, mata e come, não faça imundo que eu purifiquei, referia-se às nações que Deus tinha perdoado. Todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo é perdoado. E nós não devemos fazer acepção de pessoas. Jesus morreu na cruz do Calvário para purificar pessoas que nele crê e não animais. Enfim. Então, o porco não foi purificado coisa nenhuma. O avestruz não foi purificado. A garça não foi purificada. O macaco não foi purificado. A tartaruga não foi purificada, o peixe de couro não foi purificado. Tem uma série de animais aí que a gente não deve comer. Por quê? Porque esses animais vão te fazer mal. Pois bem, em que dia especial o apóstolos pregam o evangelho anos depois da ressurreição de Cristo? Bom, essa pergunta aqui você pode ver que foge do tema, né, de saúde total, mas vocês sabem, era o sábado, então faz um grifo aí e vamos ali para Provérbios 23, verso 31 e 32, referente aí o que está escrito sobre saúde. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim morderá como a cobra e como o basilisco picará. Esse verso é bem claro em dizer que Deus não aceita que os seus filhos se embriaguem com vinho ou com qualquer outra bebida alcoólica. Ah, então a gente pode beber um pouquinho, meu amigo. Abacuque 2,15 diz, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor. Amigo, não beba. Não dê de beber a ninguém. A Bíblia diz, sede sóbrio. A Bíblia não diz, fique bêbado. Sede sóbrio. A sobriedade vem de Deus. Ah, mas Jesus transformou a água em vinho. E aonde é que diz que Jesus deu o vinho e as pessoas ficaram bêbadas lá? Jesus apoia a pessoa a ficar bêbada fora de si? Ah, mas beber um pouco. Mas beber um pouco o quê? Veja bem, lá nas bodas de Caná, eles já tinham bebido todo o vinho.
E aí, quando Jesus transforma a água em vinho, se você fala para mim que era vinho alcoólico, você está dizendo que Jesus aprova as pessoas beber e ficar caída no chão. Não, amigo, não era vinho alcoólico. Porque como é que Jesus vai transformar água em vinho e dar mais vinho para o povo beber e ficar bêbado? Não era vinho alcoólico. Tá? Era o puro suco da uva. Assim eu creio e assim eu creio, porque Deus não é Deus de confusão. Como é que Deus vai dar álcool para uma pessoa beber, para ela ficar fora de si? Noé bebeu e ficou fora de si. Deus não aprovou quando Noé estava bêbado e nunca aprovará. Amigo, a bebida acaba com a tua saúde. Não só com a tua saúde, mas com a saúde da tua esposa, dos seus filhos. A bebida destrói uma casa. Pare de beber. Cuide da tua esposa. Cuide do teu filho. Coma alimentos saudáveis. Tenha mais saúde para honrar o nome de Deus. E tudo depende do que você coloca na tua boca. É permitido praticar obras de caridade e misericórdia ao sábado? Você pode perceber que a pergunta número 7 também está em desconformidade com o nosso tema. Sim, a resposta a essa pergunta seria sim, é permitido praticar. Mas o que é que diz 1 Coríntios capítulo 3, o verso 16 e 17? Fala sobre o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Vamos lá? Lê comigo. 1 Coríntios 3, o verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É por isso que nós não devemos comer alimento imundo, é por isso que nós temos que tomar cuidado com o que entra na nossa boca, é por isso que nós temos que tomar cuidado com pessoas que dizem, pode comer. Essas pessoas que dizem que pode comer o que Deus falou para não comer, estão sendo guiadas pelo espírito do diabo. Porque o teu corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo quer habitar no corpo dele, purificado pelo sangue de Jesus e cuidado por você, que é o administrador do seu corpo. Deus te deu este corpo que você tem para você administrá-lo como um mordomo fiel. Então, não beba, não fume, não use drogas. Cuide do templo do Espírito Santo de Deus, para você ter uma mente saudável, um corpo são e fazer a obra do Senhor. Quero te fazer a última pergunta. Essa é a tua decisão. Pela graça de Deus, você decide hoje abandonar todos os hábitos contrários à saúde? Sim? Amém? Glória a Deus. Você promete conservar o seu corpo como templo de Deus e morada do Espírito Santo? Amém? É isso mesmo. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Você não pode sair por aí se prostituindo. Você não pode sair por aí desfazendo da morada do Espírito Santo. É o Espírito Santo que guia a tua vida. Por isso, quero agradecer a Deus por essa decisão que você tomou de manter a tua saúde em dia para a morada de Deus na tua vida. Oremos. Eterno Deus e poderoso Pai, obrigado, Senhor, por essa linda decisão. Que venhamos a comer e beber para a glória do Teu santo nome. Quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, queremos fazer tudo para a glória do Senhor. Abençoe esta pessoa que tomou essa decisão. Abençoe este lar e todas as famílias aqui representadas, no eterno nome de Jesus. Amém. Deus continue te abençoando e o próximo tema, não se esqueça, o próximo tema será sobre o cristão e o mundo. Até o próximo estudo, se Deus quiser.